Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Nesta semana, o tema será a incredulidade. Puxa vida, como essa ação impede, atrapalha, né? E traz realmente um total desconhecimento de quem é Jesus e a sua obra, a obra da redenção, agindo e realmente interferindo nas nossas vidas. Por isso eu quero te perguntar nessa segunda-feira: você conhece Jesus? Você sabe quem é Jesus? Você tem entendido e se apropriado da obra da redenção em sua vida? Tudo isso é muito importante. Nós precisamos refletir o quanto nós temos andado neste conhecimento, porque a incredulidade não sabe quem é Jesus. Isso mesmo, o incrédulo não sabe quem é Jesus. E nós vamos ver então uma referência importante para a reflexão nesta manhã. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, do verso 16 até o verso 27. Vamos ver isso. Está escrito desta maneira: Jesus, então, ele interpelou os escribas que discutis com ele, e um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes? Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu deixando-o, como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Bendito seja o Senhor e a sua obra em nossas vidas. Mas eu quero tratar com você sobre este tema tão importante. A incredulidade, o incrédulo não sabe quem é Jesus. O que nós vemos aqui? Uma multidão que estava ali, não é, envolvida e no meio junto com os discípulos, e um homem dessa multidão traz um filho que está realmente possuído por um demônio desde a infância, não é? E esse demônio maltratando, não é, o seu filho, jogando-o no fogo, na água. E esse homem então leva o seu filho aos discípulos de Jesus, homens que estavam andando com Jesus. Mas o que acontece? Este homem então pede para os seus discípulos, para os discípulos de Jesus, que repreendessem esse demônio, que libertassem o menino. Só que eles não conseguiram, conforme nós vimos aqui no relato. Então, quando Jesus chega, a multidão vai até Jesus, esse homem conta para Jesus o que aconteceu, e o que é que Jesus diz então? Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula. Veja que Jesus não está tratando diretamente com os seus discípulos, mas o que ele está falando é de uma geração que se afastou de Deus, que crê no Senhor. Veja, Jesus está tratando com judeus, que eram para serem pessoas que tivessem uma fé viva em Deus, o Deus que os libertou e que demonstrou tantas vezes o seu poder.
Mas essa geração do qual Jesus estava ali naquele momento era uma geração degradada na fé, uma geração de incrédulos, de pessoas que já não conseguiam mais crer. Por causa do quê? Por causa do pecado, do esfriamento, do afastamento, da procrastinação, da indiferença, de não se importar mais com Deus. E eles, claro, este pai estava sofrendo com a dor, com aquela situação do seu filho, mas ele mesmo não conseguia crer. E nós estamos vendo que em primeiro aqui aparecem os discípulos, que não conseguiram repreender o demônio. E Jesus fala então: até quando vos sofrerei? Não é? Até quando vos sofrerei? Então Jesus diz: trazei-mo. Quando o demônio vê Jesus, ele já se agita na vida do menino, não é? E naquele momento, Jesus então toma uma posição e vai conversar com o pai e diz assim: ah, quando, né? Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu o pai, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. E aí um momento importante: mas se tu podes alguma coisa. Então Jesus responde: se podes, tudo é possível ao que crê. Por isso essa é a minha pergunta para você nessa manhã. Você tem conhecido Jesus? Você sabe quem é Jesus? Percebe que aquelas pessoas não conseguiam realmente, através do nome de Cristo, da autoridade que há no nome de Jesus, e também porque tem uma vida de conhecimento do Evangelho e a sua vida está completamente comprometida com Cristo, com a revelação de Jesus, poder dizer para aquele demônio: sai agora. Eles não tinham esse entendimento e essa disposição para realmente se apropriar da obra da redenção em Cristo Jesus e, por conta de Cristo e dessa libertação que Cristo nos dá, poder se apropriar disso para levar libertação para dentro de casa, para a família, para um filho, para a esposa, para o marido. Não, na verdade, diante da circunstância, uma pessoa que não conhece a Cristo, que não sabe quem é Jesus, ela então não consegue receber o benefício da fé em Jesus. Por isso, Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, chorando, com lágrimas, está escrito aqui no Evangelho: eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Interessante isso, não é? Alguém dizer: eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Parece uma coisa que não tem concordância, não é? Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. É assim que muitas pessoas vivem. Eu creio que Deus existe. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio nessa história. Mas não conseguem fazer com que a redenção de Cristo transforme a sua vida interior. Eu quero que você entenda isso. Você crê que Jesus é bom, você crê que Deus existe, você crê que Jesus morreu na cruz. Tudo isso se a gente sai na rua perguntando às pessoas: você crê? Sim, eu creio, Jesus também. Mas a pessoa não consegue receber a redenção de Cristo no seu interior. Talvez isso esteja acontecendo na sua vida. Você é cristão há muitos anos, mas a redenção de Cristo não interfere no seu interior, naquilo que você vive. Por causa disso, você tem uma vida pessoal indiferente. Por causa disso, você vive realmente aí com muitos limites, dores, angústias, tristezas, porque você não leva para dentro, no seu interior, a redenção, a obra de Cristo, a cruz do Calvário, a ressurreição do Senhor, o sacrifício vicário de Jesus. Preste atenção, você tem sofrido sim, o diabo até tem atrapalhado a sua vida e muitas coisas têm impedido você de crescer, de avançar. E por quê? Porque você não sabe quem é Jesus. Você vê Cristo na cruz, você sabe que ele é o Filho de Deus, mas a obra da redenção, a graça que flui da cruz do Calvário, não se move no seu interior. Por isso eu quero chamar você nesta manhã a dedicar a sua vida ao Senhor e receber esta fé e, como este homem, talvez se dobrar diante de Cristo hoje e falar: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Ao que Cristo, cheio de compaixão, vendo realmente aquela situação, o que ele fez?
ele operou um milagre, ele agiu na vida daquele menino e ordenou que aquele demônio fosse embora e o menino ficou como morto. Mas o que aconteceu? Jesus o tomou pela mão e o levantou. Nós não precisamos disso? Eu preciso disso todos os dias, você não precisa? Você não precisa que Jesus te tome pela mão? Você não precisa que o Senhor te levante, talvez num estado como morto, de uma dor que você tem passado todo esse tempo? Portanto, achegue-se ao Senhor agora, com toda a humildade, mesmo que você crê que Jesus de fato é o Filho de Deus, que Deus existe, mas agora que a obra da redenção alcance a sua alma, o seu espírito e transforme a tua história. Hoje, esta manhã, é uma manhã boa, ótima, para nós nos ajoelharmos e clamarmos: ajuda-nos na nossa falta de fé. Por isso, busque o Senhor. Que o Senhor te abençoe e que você não se esqueça: Jesus, Ele está disposto. E você?